Vou botar agora. Pronto. Está gravando. Se não falo, eu sempre me esqueço. Maravilha. Então, só para relembrar, já que a gente começou aqui a gravar a aula, essa semana é a semana para vocês prepararem todo o material já na composição. Vocês vão fazer as divisões principais, se tiver ilustração, acrescenta as ilustrações, trabalha a conclusão, introdução e, finalmente, o esboço do sermão. Lembrando que, na semana que vem, dia 15, dia 9, nós vamos fazer um apanhado geral, né? Dia 16 é a apresentação, vai ser presencial lá no seminário, beleza? Então, ficam já ligados nisso aí. Semana passada foi visão geral, exegese, investigar as palavras. O estudo indutivo, ele tem a ver com o quê? É pôr em ordem. É pôr em ordem as ideias. Imagine só, você tem é como se fosse um quebra-cabeças, um jogo de quebra-cabeças. Você joga ali as peças e você vai agora começar a juntar as peças. O estudo indutivo é a tentativa de organizar as ideias. Ele ainda não é o esboço, porque o esboço ele é o caminho que você vai seguir para chegar ao seu objetivo final. Mas o estudo indutivo é aquela parte em que você já tem certo quais são as ideias e aquilo que você está pensando a respeito daquele texto. E a proposição é aquela ideia central que surge a partir do momento em que você já tem definido a sua ideia geral daquilo que você vai pregar. Então, é a partir dessa proposição que você monta o seu esboço. Nem tudo que está no estudo indutivo você leva para a mensagem, né? Mas a proposição não. A proposição ela precisa estar lá, porque é o que vai nortear as suas ideias, né? Aquilo que você está se organizando a fazer. Então, o que é que eu preciso hoje de vocês? A gente segue a mesma sequência da semana passada. Nós vamos ver primeiro o Rodrigo. Então, vocês vão fazer o seguinte. Eu preciso saber o que foi que vocês fizeram até agora de estudo indutivo e de proposição. Qual é a ideia central? Finalmente, onde foi que onde é que vocês estão? Vamos lá, Rodrigo. O que foi que você conseguiu juntar até agora nessa parte de pesquisa? Então, professor, como eu já tinha mostrado na semana passada, né, eu fiz vários rascunhos aqui, né, buscando tudo que eu poderia tirar do texto, as palavras que eu pesquisei mais sobre ela, e eu já comecei a fazer algumas divisões, tá? A ideia central assim do sermão, né, é a mesma que para mim hoje ela forma o tema, né, o título do sermão que eu estou preparando, né, que é uma igreja unida em Cristo. Né? Igreja unida em Cristo, tá? Então, a sua proposição é uma igreja unida em Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Daqui você quer formar o tema geral da mensagem, né? Uhum. Vamos lá. Eu não sei se eu cheguei a falar isso em aula, mas lembrem-se que a proposição ela tem um objetivo específico, né? E aí, geralmente, esse pessoal que dá aula, que trabalha na hermenêutica, na interpretação, que trabalha com essa parte de construção de texto, o que é que eles vão dizer? Que a sua proposição ela precisa ser composta de alguns aspectos que vão gerar força nele, certo?
Porque a sua proposição é o que vai... E veja só, Rodrigo, uma coisa que é muito importante, aí Marcos, Heloísa e Alisson. Eu estava hoje com uma pessoa aqui na minha sala, a gente estava conversando, e eu apresentei para ele alguns livros. E aí ele teve um livro que chamou a atenção dele, por exemplo, um livro que está aqui. Então, eu apresentei ele 3 livros. 3 livros eu mostrei para ele. Eu mostrei esse livro aqui, chamado Raízes da Cultura Ocidental, do Hermann Doivert, né? Doivert. Apresentei a ele esse livro aqui, Capitalismo e Progresso, né? Do Bob Goldzard, alguma coisa assim, Goldzard. E apresentei para ele esse livro aqui, Capital Moral, do doutor Royal Kuiper, que esteve, por sinal, aqui no Brasil recentemente. Aí o que ele me disse? Cara, fantástico esses livros. Eu já estava conversando sobre um assunto especial. Muito bom esse livro. E aí teve um que chamou a atenção dele, que foi esse livro aqui, Capital Moral. Por quê? Porque existe um princípio de que a gente consegue chamar a atenção das pessoas por aquilo que nós escrevemos. Então, por exemplo, uma proposição, aqui são títulos de livros, mas uma proposição, ela vai precisar de uma determinada força para que você ganhe. Você precisa ganhar as pessoas. Então, veja bem, do que sempre a gente tem que fugir na hora em que nós estamos preparando o sermão ou estamos apresentando um título de uma mensagem, né, um tema de uma mensagem. O que nós precisamos é que essa pessoa fugir do óbvio, ou fugir daquilo que a gente já sabe. Então, veja, o que eu sugiro a vocês é que sempre busquem verbos, palavras, adjetivos, que ganhem uma força maior e que fujam daquilo que parece ser muito comum. Você quer ver uma coisa? Eu comecei uma série de mensagens aqui e eu queria dar um nome para a série, né? Que fosse assim um negócio que chamasse a atenção das pessoas. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu faço? Tá? A gente estava vivendo um momento específico, foi o início da pandemia, o início do isolamento social, e havia muito debate, muita discussão com muitos amigos pastores meus, perguntando assim, a igreja vai ficar em paz, igreja em casa, negócio aí, perseguição do governo, aquela coisa toda. E aí eu disse para eles, aí eu fiquei pensando nisso tudo e me veio a ideia. Eu disse, cara, vou fazer uma série voltada para essa temática. Mas eu preciso ter um tema que, de fato, chame a atenção das pessoas. E aí eu entrei. O tema da série foi a igreja em quarentena. A igreja em quarentena, a igreja está em quarentena. Quer dizer, a igreja está parada, e aí todas as palestras, né, todas as mensagens pregadas a cada domingo, eu também dei um tema para cada uma delas. Então, quando você diz assim, a igreja está em quarentena, você já faz com que, você já está exigindo da pessoa, de repente, uma resposta. O cara, o que é que tem aí? Então, lembrem-se, a proposição de vocês tem que ter uma intencionalidade. Quando você vai preparar uma mensagem, você tem que ir para a sua mesa de estudo, já perguntando, cara, o que é que eu vou dizer que vai fazer com que as pessoas não tirem o olho. Seria o objetivo daquilo que o pregador quer abordar.
Como? No caso, a proposição seria o objetivo daquilo que o pregador quer abordar. A proposição é o conceito geral da sua mensagem. Só que isso em forma de uma oração, de uma frase, que contenha nessa frase a força suficiente para que as pessoas sejam atraídas. Porque, gente, veja só, você tem duas opções. Uma, se você tratar o seu público como aquelas pessoas que já vão lhe ouvir mesmo, porque você está ali, já vão me ouvir mesmo. Então, tudo que eu disser, ninguém vai se levantar na hora do culto e dizer, não vou me embora para casa porque eu já sei o que é que fulano vai pregar. Não. A cada domingo que você chega para pregar, a gente chega com algo que gere no coração dessas pessoas um desejo muito grande de ouvir e de praticar. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, fujam sempre do senso comum. Fujam sempre do óbvio. Procurem ver, por isso que eu digo, olha, procurem nas entrelinhas, né? De repente, vamos lá, o Rodrigo está falando, uma igreja unida em Cristo. Perfeito. Mas você pode, de repente, mexer nesse negócio, ser mais provocativo. Então, ao invés de simplesmente você fazer uma afirmação, você pode criar uma pergunta, você pode gerar alguma coisa que faça as pessoas perguntarem, peraí, mas por que ele está dizendo, por que ele está pensando isso? Mas nós não somos unidos em Cristo? Então, sempre vai chamar atenção. E aquele pessoal que está sentado, que sempre lhe ouve todo domingo, eles vão estar ali numa expectativa muito grande para lhe ouvir de novo. Né? E de novo, e de novo, e de novo. Dá trabalho, mas é como a gente consegue fazer com que as pessoas sintam-se atraídas por aquilo que a gente vai falar. Para não cair na ideia de que eles são crentes mesmo, você é pastor, e cada um está fazendo a sua função. Eles estão fazendo a função de sentar e ouvir você falar, e você está fazendo a função de pregar. Então, você não precisa ser bombástico, você não precisa ser exagerado, mas seja provocativo. Seja mesmo, não tenha dó, sabe? Seja provocativo, faça com que as pessoas dizem, cara, por que esse cara está pregando desse jeito agora? Por que ele está falando essas coisas? Não pode. Se você começar a ter medo e tentar ser muito... E aí você não consegue fluir. Então, seja provocativo, claro, com toda a autoridade do Espírito que Deus lhe dá, com toda a cobertura de oração, de tempo devocional, de aprendizado, mas busque sempre ser assertivo, provocativo e fuja sempre do óbvio. Porque se você fugir do óbvio, você vai conseguir fazer com que as pessoas... É como eu disse para você, imagine só, eu vou pregar no domingo à noite, falando lá de Romanos, capítulo 11, final do capítulo 11, ó, profundidade da riqueza e do conhecimento e da sabedoria. Então, eu chego lá e o tema da minha mensagem hoje à noite vai ser a soberania de Deus. Não. E claro que é a soberania de Deus, claro que ele está falando de um Deus eterno, de um Deus soberano sobre todas as coisas, mas eu preciso, a partir dali, trazer alguma coisa que mexa com a vida das pessoas. Porque, veja só, se você vai pregar em Efésios capítulo 4, de 1 ao 6, que está falando sobre unidade, que está falando sobre igreja, profundidade, que está falando sobre relacionamentos e tudo mais, e esse era um problema que existia na igreja, o problema de relacionamento que existia na igreja de Éfeso, você está, de alguma forma, levando a igreja a refletir a respeito de possíveis problemas nessa área que acontece na sua própria comunidade. Então, já chegue, sabe, provocando o povo. O camarada está lá sentado assim, ó,
olhando mais um culto de domingo, quando você diz o tema, e ele já se ajeita a cadeira, aí ele já dá aquela coçada na cabeça e já arregala o olho. Você sabe por que ele faz isso? Você ganhou ele, ganhou a atenção dele. Aí, claro, o resto, meu filho, é meter bronca, né? Então, trabalhar com perguntas, buscando já que a própria pessoa ele esteja fomentando uma resposta, né? E ele vai receber essa resposta durante o sermão, mas é uma boa saída, né, professor? Provoque, faça com que a pessoa pense o seguinte, claro, todos nós já sabemos, Rodrigo, que aquele texto ele vai falar que a igreja ela produz a sua unidade na pessoa de Jesus, de Cristo. Então você já está dizendo para eles o que eles já sabem. Agora você precisa, de repente, dizer algo que faça eles... Peraí, cara, eu não tinha percebido isso. Por que ele vai falar sobre esse assunto? E por que ele vai usar esse texto para falar a respeito desse assunto? Né? Então... Porque, assim, se eu explicar, também, às vezes, acontece... Quando eu estou preparando um estudo como esse, eu tenho em mente, mais ou menos, a minha igreja, né? Sim. Lá o meu povo. E é um povo que eu conheço. Então, assim, eu sei que a grande maioria deles, se não disser todos praticamente, eles não têm uma vivência, uma maturidade. E provavelmente, se passaram, quando passaram superficialmente por um texto como esse. Sim. Então, aí, na hora de montar um sermão, eu monto mais pensando neles, assim, nesse sentido, né? Eu estou montando mais um sermão aqui, instrutivo, do que provocativo. Por exemplo, eu tinha colocado o seguinte, né? Eu tinha colocado essa proposição, né? E eu tinha feito 3 subdivisões, né? 3 divisões dele. Então, uma igreja unida a Cristo. Então, a primeira dizia, tem uma igreja unida a Cristo, anda dignamente e respeita o seu chamado. Então, eu ia explicar, eu já passo a explicar sobre a questão do chamado, né? Da dignidade do povo cristão. E aí eu vou, nesse sentido, eu iria, né, pregando para a minha igreja, ensinando a minha igreja que uma igreja que está unida a Cristo, que se diz uma igreja cristã, ela precisa andar com dignidade, ou seja, ela precisa andar de acordo com a fé que ela professa, né? E respeitar esse chamado. No segundo, uma igreja unida a Cristo expressa características constantes desse chamado. Então, eu passo a listar algumas características que o texto aborda, e aí eu vou explicar sobre essas características desse chamado. E uma terceira e última, uma igreja unida a Cristo está unida na doutrina da Trindade. E aí eu vou sublinhar ali, finalizar, tratando sobre a Trindade. Então, é meio que assim, nesse sentido, né, pensando na igreja que eu tenho, entendeu? Que eles precisam, hoje, no sentido deles, assim, daquele povo que eu sei que vai estar ali, mais um aprendizado do que é ser essa igreja, do que é viver essa igreja, entendeu? Mas eu gostei muito dessa entrada provocativa. Talvez eu precise mesmo colocar isso até nessa linha de pensamento deles, tentar provocar mais eles, para que eles possam prestar atenção mais no sermão, né? Isso. Veja, você sempre, por mais que seja interessante e cômodo, mas veja, olha, vou dizer para você aqui o título do capítulo 4 de Efésios na NVI, a unidade do corpo de Cristo. Você colocou a igreja unida em Cristo. O que eu estou dizendo para você você não precisa fazer parecido com o que já está aqui, porque já está aqui, ele já está vendo isso. Mas quando você está lendo o texto, imagina só, você está lendo, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis. Olha só, olha o que é que Paulo está dizendo. Andem segundo a vocação, sejam humildes, sejam dóceis. Ele está partindo do pressuposto de que aqueles irmãos tinham alguns problemas. Então, você já começa a conjecturar o seguinte, cara, aqui dá para eu provocar os irmãos no sentido de pensar o seguinte,
de repente, algum tema que mexa com essa questão da humildade, de sermos a humildade como característica da unidade, então, ou coisa desse tipo, alguma coisa que você faça com que eles digam assim, rapaz, isso tem a ver comigo. Na sua proposição, você disse uma coisa interessante, eu crio o meu tema baseado naquilo que eu conheço da minha congregação, da minha igreja. Perfeito, ótimo. Então, quanto mais você conhece a sua congregação, mais você pode jogar no tema da sua mensagem aspectos que exponham, entre aspas, né? Mas que provoquem que eles façam. Cara, eu acho que isso aqui vai ser interessante para a nossa vida, já que você tem essa preocupação de trabalhar com essa questão do aprendizado. Então, assim, perfeito, essa é a sua proposição. O que eu estou dizendo é, toda vez que você for preparar uma mensagem e for escolher um tema da sua mensagem, fuja sempre do óbvio, certo? Segundo, não subestime a capacidade da sua congregação de entender as coisas. Não, rapaz, eu tenho aprendido isso na pele. Eu tenho uma irmã, vou lhe dar aqui um testemunho. Tem uma irmãzinha aqui na igreja chamada Irmã Salete, uma moreninha, bem simples, uma irmãzinha assim, cara, que você olha para ela, você diz, meu Deus do céu. Mas quando você senta com ela para conversar, rapaz, além de sabedoria, muito conhecimento bíblico, muita coisa bem dita, bem falada, bem colocada, que se nós fôssemos avaliar as pessoas pela aparência, no caso, se eu fosse avaliar ela pela aparência dela, ou pela, de repente, as limitações, eu diria que ela não seria capaz. Daria uma professora de escola de senhoras, sei lá, quem quer que fosse aqui, perfeitamente. Agora, por isso que eu estou dizendo, nunca subestime. Trabalhe, exija, faça com que os seus membros pesquisem, né? Deixe eles com aquele gostinho assim, cara, quando eu chegar em casa eu vou ler de novo esse texto para saber se o pastor Rodrigo pregou de verdade mesmo, tem alguma coisa estranha, ele disse um negócio que eu nunca ouvi antes na minha vida, entendeu? Então, é isso, é essa coisa de você levar as pessoas a fazerem essas reflexões o tempo todo. Por isso que o seu tema, ele é a sua propaganda, é aquilo que você faz para que as pessoas se sintam atraídas, tá bom? Mas, perfeito, estamos aí. Então, essa é a sua proposição. Outra coisa, você consegue, sem os tópicos do seu esboço, você consegue trilhar um caminho de começo até chegada. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Do que está falando esse texto? Está falando justamente sobre tudo que eu tinha desenhado aqui, sobre a unidade da igreja mesmo, como o senhor falou, uma igreja que tinha problemas e Paulo está ali expondo esses problemas, trazendo uma solução, né? Na questão da unidade. Ele passa a elencar vários fatores ali, várias situações. Beleza. Eu confesso ao senhor assim, que eu posso até aqui, assim, já comecei a pensar em alguma coisa nova, até acima disso aí, dessa proposição, para ver se eu mexo nisso aqui, dou uma redesenhada. É importante para mim, né, poder pensar dessa forma. Né? Como eu disse, assim, na hora que eu pensei justamente naquela linha de que esse sermão pode ir para a minha igreja, né? E eu estou pensando ali no povo e tal. É uma coisa que é muito automática nossa também, né? Eu preparo 2 sermões por semana, toda quinta e todo domingo. Né? Então,
chega uma hora que o sermão ele fica meio automatizado, assim, você Sei disso. já vai saindo porque as ideias fogem da cabeça, né? Uhum, Você vai na correria do dia a dia e você precisa fabricar aquele sermão. De uma certa maneira, você precisa preparar. Ele uhum. vai ter que ir. Bom ou ruim, ele tem que sair ali para quinta e para o domingo. Exatamente. Não é fácil a nossa vida. O seu estudo indutivo, Rodrigo, ele vai partir especialmente de como você vai relacionar e correlacionar as ideias que estão dentro do seu parágrafo. Então, vamos pensar o seguinte: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Se você pegar só essa primeira parte, você já tem uma sequência que você já pode começar a trabalhar em cima dela. Então, vamos lá. O fato de Paulo se utilizar da expressão prisioneiro. Me lembro que na aula passada você deu algumas explicações a respeito dessa questão do prisioneiro. Viram de maneira digna da vocação que receberam. Então, antes mesmo dele entrar propriamente num conceito de unidade, ele apresenta quais são os caminhos pelos quais a igreja precisa se manter unida, né? Então, como é que a igreja consegue se manter unida? Antes dela pensar qualquer coisa, ela precisa compreender a sua vocação, né, em Cristo Jesus. Aí vamos lá. Sejam, a utilização dos verbos, sejam completamente humildes. Por que humildes? O que nós podemos aprender com a questão da humildade? Por isso que eu digo, na exegese é onde eu vou identificar o que significa cada uma dessas palavras e como elas podem ser pensadas dentro do pensamento geral do seu parágrafo. Sejam humildes, sejam dóceis. Existe diferença entre ser humilde e dócil, né? De repente, qual é a relação que isso aqui tem com Gálatas, capítulo 5, com as obras da carne e os frutos do Espírito? De repente, tem alguma relação, alguma coisa que eu posso pensar a respeito? Sejam dóceis, sejam pacientes. Será que a palavra paciente aqui é a mesma que ele usa em outros lugares? Suportando uns aos outros em amor. Veja, não é só suportar, é suportar em amor. Ora, qual é o conceito de amor no Novo Testamento? Qual é o amor que Paulo está falando? Paulo pensa em amor como o apóstolo João pensa em amor, né? Então, não é o apóstolo Paulo que vai dizer que o maior mandamento é amar o teu próximo como a si mesmo. Então, como é que eu relaciono isso? Então, assim, veja que você tem aqui, cada vez que você vai olhando, você vai expandindo o seu território de entendimento do texto. Então, suportando as outras. Aí, façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Então, no final, é que você vai pensar nos seus tópicos, como é que você vai pensar tudo isso. Mas agora é o trabalho de você entender qual é o caminho, para onde é que Paulo está querendo chegar com essa história toda de vínculo da paz, unidade do espírito, né? E onde é que vai isso? Aí, de repente, ele vem e diz, há um só corpo. Aí você falou alguma coisa de trindade, né? Um só corpo, um só espírito, assim como a esperança. O seu estudo indutivo nada mais, nada menos é do que a pavimentação, a organização lógica da sua pesquisa. Então, como é que eu consigo... O que é que esse texto está dizendo, afinal de contas, para mim? Né? Para onde é que ele está querendo me conduzir? Para onde é que ele está querendo me levar? Depois que eu tiver essa ideia, aí o esboço não é o caminho do sermão, não é o caminho do seu estudo. O esboço é o caminho, é a luz que você clareia na mente do ouvinte para ele chegar
até essa compreensão que você tem. Então, o esboço, os tópicos, não é o que o sermão está dizendo. Os tópicos é a sua estratégia para as pessoas entenderem aquilo que você já compreendeu no seu estudo. Então, como é que eu faço com que as pessoas entendam isso que eu estou dizendo? Né? Porque é um sermão, não é uma aula de 1h30, é um sermão de 40 minutos, de 30 minutos. Então, como é que eu faço as pessoas entenderem tudo isso? Eu preciso... Então, nunca se esqueçam disso. Dá trabalho. Gente, pregar dá trabalho. Então, mas tudo vai do tempo que você vai dedicar, do esforço que você vai dedicar. E eu vou dizer, Rodrigo, se você sentar 3 vezes por semana para preparar sermão, e se você tiver o tempo hábil para isso, que às vezes não é o caso, se você tiver o tempo hábil para fazer todo esse trabalho, você vai encontrar toda semana 3 novos sermões bons, interessantes. Você não precisa ser original, você não vai dizer para as pessoas alguma coisa que elas nunca ouviram na vida, mas você sempre vai estar acertando a maneira como alcançar o coração delas. Então, cara, é isso. E eleve sempre que possível o nível do seu sermão. Eleve. Um irmão ou outro vai dizer que não entendeu, que você trouxe uma palavra nova no seu vocabulário, tudo mais, não tem importância. Você explica a palavra para ele. Cara, eu não conto as vezes que termina aqui, aí chegam alguns adolescentes para mim e perguntam assim, pastor, o senhor disse um negócio que eu nunca tinha ouvido o senhor falar na minha vida, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida, o que é que quer dizer isso? Aí lá vou eu, chamo no canto, vou explicar, essa palavra significa isso, isso, são palavras simples do cotidiano, mas é o seu tempo, né? É o seu momento de você expor. Você vai ter gente mais cabeça boa para entender, para reproduzir aquilo que você está dizendo, porque essa é uma das intenções, né? Nós queremos que as pessoas reproduzam o que a gente fala, né? Queremos que elas vivam e experimentem tudo isso que a gente está dizendo, e tenho certeza absoluta que você vai conseguir sempre estar encontrando essas oportunidades. Você sabe, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou abrindo esse parêntese antes de vocês continuarem? Só para que vocês lembrem de que, se existe uma coisa que você, para mim, pelo menos, ela deve ser assim, fundamental, é, sempre que possível, como pregador, fugir do óbvio. Você é uma pessoa que está comunicando. Quando alguém sai da sua casa para sentar num banco de uma igreja, para ouvir a gente falar, elas estão numa expectativa. Elas estão esperando alguma coisa. Certo? Então, eu tenho que, ao mesmo tempo, ser esse canal pelo qual o Espírito de Deus fala ao coração deles, né? Mas eu preciso que esse canal esteja bem, né, abastecido, esteja bem, para que não seja apenas uma máquina de datilografia, né? Para usar a velha máquina de datilografia do passado, que não seja só aquela coisa de estar ali repetindo, né, o que todo mundo já sabe. Então, faça isso, né? Dedique tempo, escreva mais de uma proposição, mais de um tema, escreva mais de um, vá variando, mude as palavras, mude o sentido, bota uma coisa antes, até você chegar à conclusão. Cara, é isso aqui, eu acho que é. Então, estou chegando onde eu estou querendo. Beleza? Mais alguma coisa que você conseguiu encontrar aí? Não, na verdade, assim, como eu disse, né, eu tinha feito esse estudo, como eu mostrei na semana passada, né, me dedicando a criar algumas observações práticas, né, e esse tema saiu. Na minha Bíblia, por exemplo, né, o tema que tem aqui é a unidade da fé, né? Uhum. E, assim,
usando a Ara, né? Sim. E aí eu tinha pensado nesse tema, né? Uma igreja unida em Cristo, e tinha desenvolvido esses três tópicos aqui, né? Uma igreja unida em Cristo anda dignamente e respeita o seu chamado, e discorria algumas partes do texto, né? Iria discorrer, né? Por completo, né? Uma igreja unida em Cristo expressa características desse chamado, né? Então, e ela está unida na doutrina da Trindade. Né? Então foi o que eu tinha pensado ali. Mas assim, eu já passou aqui, aí quando o senhor começou a falar, já veio vários insights, aí a gente Se já... ligue numa coisa. Se ligue numa coisa. Se você colocar no seu tópico, num dos seus tópicos, a tocar neles na questão de trindade, você vai ser, de alguma forma, levado a explicar isso. Então, Sim. não esqueça, viu? Então, cada palavra que você vai usar, cada frase que você usa, lhe exige mais né, de explicação. Mas show de bola. Vá vendo de novo, dá uma revisada, dá uma olhada, e se você achar que deve dar uma melhorada, você dá. Se você achar que tá bom, que é isso mesmo, tem problema nenhum, tá bom? Lembrando de uma coisa, gente, não se preocupem, eu não vou estar avaliando performance, não vou estar nada disso. A gente aqui está aprendendo junto. Então, ninguém aqui está para ficar medindo se fulano pregou melhor ou pregou ruim. Não tem nada a ver com isso, não, tá bom? Nós estamos construindo aqui um jeito de podermos fazer o nosso trabalho bem feito. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Lembrando, né? Lembrando, só para tentar não deixar nenhuma dúvida aí, que são 15 minutos para essa apresentação. Né? Então, acho que a gente, mediante todas essas informações, é importante para a gente construir, pelo menos é o que eu vou fazer. Eu vou construir uma mensagem que vai ser apresentada na congregação que eu dirijo, que aí a mensagem lá tem um tempo de aproximadamente 45 a 50 minutos, e eu vou, mediante as informações, resultado de pesquisa e tudo mais da aplicação, eu vou construir uma mensagem para essa apresentação de 15 minutos. Tá certo? Então, a outra vai ser muito mais rica de informação, tal. Eu não vou abordar todos os assuntos, não vou esgotar tudo nessa apresentação aí, tá certo? Vou tentar. Bom, nessa parte aqui, pessoal, a questão do estudo indutivo, né? Então, como eu falei para o senhor, eu não tenho meu esboço pronto, eu estou andando de acordo com as etapas que nós estamos aqui percorrendo. Então, para hoje eu tenho um estudo aqui, um estudo indutivo, onde eu usei ali, né, observação, interpretação e aplicação. Tá certo? Então, observação. Então, o texto que eu estou pregando, o senhor tem aí já, né? Isso. É Filipenses 4, verso 8 e 9. Então, na parte de observação, a gente vê, por exemplo, para quem, né, os destinatários ali. Paulo começa o texto, o versículo 8, dizendo assim, finalmente, irmãos. Né? Então, aí, no campo que a gente estuda dentro de um contexto maior, ele percebe que ali está havendo um problema, uma desavença entre, principalmente, duas irmãs, Evódia e Síntico, e aí o Paulo faz até uma exortação, porque ela que foi até iluminou minha mente para a preposição. Ele diz que no Senhor elas devem ter o mesmo modo de pensar. Provavelmente essas irmãs estão discordando e isso é provocado muito por uma cosmovisão mundana. Elas estão pensando com a cabeça do mundo, em vez de estar pensando segundo uma cosmovisão bíblica, né? A mente dela está ainda muito presa, hoje está sendo bombardeada. Então, em tudo, elas devem estar olhando o copo meio vazio, né? Em vez de olhar pelo prisma das Escrituras, onde vai gerar outro tipo de sentimento. Então, elas estão achando... A gente não sabe qual é o motivo dessa briga, mas
A gente vê que eram duas irmãs muito ativas, que está dentro do contexto, tá lá, Paulo vai dizer isso, né, que no versículo 3 lá, vai dizer que elas foram irmãs úteis, de uma são uma bênção ali, mas provavelmente deve estar acontecendo alguma coisa. Então, a primeira coisa é, ele percebe isso aí, né, que esses irmãos, quando ele está falando, quando ele diz, quando ele vai falar que o título que os editores colocaram é em que pensar, né? Aí ele já, a primeira coisa que eu observei é que Paulo está atento e que esses irmãos estão com um pensamento meio diferentes, estão preocupados, está gerando ansiedade entre eles, divergência. Depois eu observei que Paulo botou uma relação de valores, que eu vou tentar explorar esses valores aí. Ele bota aqui, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Ou seja, uma relação de valores que eu vou tentar, depois, na hora da exposição, eu vou tentar aproveitar isso aqui, tá certo? Falar um pouco sobre cada um desses valores. Depois a gente observa aqui que, literalmente, né, a exortação que Paulo está fazendo no versículo 8, ela está em contraste, né? Ela permeia o que eu falei anteriormente, né? Permeia um contraste com o que ele está colocando lá no capítulo 6. No capítulo 6 ele diz assim, não fique preocupado com as coisas, mas tudo sejam conhecidos. Aí ele vai falar da questão de apresentar, mas ele diz, não fique preocupado. A ideia é que quando a nossa mente está bombardeada com as coisas do mundo, a gente acaba sendo, de certa forma, a gente fica frágil para ataques, mentiras, coisas que o próprio Satanás nos apresenta. A questão de pensar tudo que é verdadeiro é para a gente não ficar atento com as mentiras que Satanás nos apresenta também, que vem bombardear a nossa vida. Então, tem um contraste entre uma visão mais mundana da vida, dos relacionamentos, de tudo, e uma visão mais bíblica, tá certo? Depois ele apresenta ali, ele bota alguns verbos que demonstram aí a questão do discipulado que Paulo teve com aqueles irmãos ali. Ele bota aqui, aprendendo e recebendo, são duas etapas que fazem parte do discipulado. No caso dos discipulandos, né, eles não podem só aprender, mas eles têm que guardar aquilo ali na vida deles, na mente, no coração, e que aquilo ali possa ser princípios que venham reger sua vida. Não é só ouvir. Eu posso aprender uma coisa, mas aquilo ali, tá certo? E no caso de quem está ensinando, e isso aí se aplica na hora da aplicação, a gente pode abrir um parênteses para falar, nós que ensinamos não podemos apenas proferir palavras, mas precisamos ensinar pelo exemplo. Então, Paulo diz, aqueles que ouviram e viram. Ele ensinava, usava palavras, mas ele também dava o exemplo. Quando eles olhavam para ele, e aí a gente pode abrir até um parênteses com relação ao discipulado. Mostra que o discipulado não é só pequenos momentos, mas é um convívio mais intenso. Não é só pequenos encontros. Não é, a vida na igreja não é só naquele momento que a gente está reunido para 2 horas, 1h30 de culto, mas a igreja tem que viver uma vida mais prolongada, né? Um relacionamento mais profundo, tá certo? Depois, na parte da interpretação, né, é que a gente já está somando tudo isso, que é essa questão. Ele está apresentando o segredo. Olha aí, ele apresenta o segredo para vencer as preocupações, né? A gente vê que quando ele diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, ele sabe que esse pessoal está preocupado, está ansioso, tudo esse pensamento contrário, longe de Cristo, longe da palavra de Deus, gera todo esse tipo de preocupação, ansiedade. Aí ele agora apresenta o segredo, diferente talvez. Eu acho que é um exemplo para a gente. A gente tem que estar muito mais do que se envolver, se preocupar com o povo, a gente tem que apresentar saída para essas situações. Então, Paulo apresenta aqui o segredo, usa uma espécie de antídoto para essa ansiedade, que é ocupar nossa mente com os valores que louvam a Deus, né? Depois, Paulo dá uma ordem aos irmãos, né? E aí ele fala exatamente desse aspecto aí. A primeira parte ali da observação, eu botei ali só
receber, viver, mas aí quando eu apresentei, eu já expliquei tudo, que é a explicação, né? Que é a questão do discipulado, né? Falar, viver, receber e aplicar. Na parte de aplicação, pastor, eu coloquei que nós não devemos permitir que os valores desse mundo caído ocupem nossa mente e o nosso tempo. Ou seja, a gente tem que dedicar mais tempo, né? A gente deve encarar as situações da vida, principalmente os relacionamentos, com os óculos da palavra de Deus. Ou seja, em vez de ver o copo mais vazio, achar que todo mundo está contra a gente, achar que tudo que é feito é porque estão querendo nos derrubar no caso dos relacionamentos, a gente vê o copo mais cheio. Entender as fraquezas dos irmãos, sabendo que nós também temos nossas próprias fraquezas, né? Usar de misericórdia, saber que nós não somos melhores do que ninguém, usar de humildade também no nosso relacionamento. Né? Aí, terceiro lugar, botar também na aplicação, ficar firme no propósito de conhecer mais de Deus e de sua palavra. Muito provavelmente a gente dedica muito pouco tempo, né? E é por isso que a nossa mente está muito frágil, né? Fragilizada. A gente dedica pouco tempo na leitura da palavra, na meditação da palavra, né? No pensar nas coisas de Deus, tá? Fica perdendo tempo demais com coisas mundanas. E, em quarto lugar, na aplicação, botei que eu não preciso viver com medo e ansioso, porque a ansiedade causa isso, esse aperto, medo das situações, né? Porque se a minha mente estiver preenchida com os preceitos das Escrituras, aí vem lá o versículo final. O Deus da paz está comigo, né? Então, a partir do momento que eu me encho da palavra de Deus, de suas promessas, de tudo aquilo que está contido nas Escrituras Sagradas, eu falo assim, pô, a minha fé ela é alimentada, ela é fortalecida. Né? Como proposição, eu coloquei assim, como posso guardar a minha mente em Cristo? E aí eu vou tentar fazer um link aí. Como posso guardar a minha mente em Cristo. A ideia aí desses ataques, né? Guardar. Certo. Aí, dentro dessa proposição, eu vou começar a fazer perguntas, né? De que maneira eu posso guardar minha mente em Cristo? Aí eu vou começar a apresentar aquelas virtudes. Como não e aí eu vou trabalhar em cima disso para montar os meus tópicos, entendeu? A ideia vai ser assim. Beleza. Você veja, eu acho que isso é interessante para todo mundo aí. Ó, o texto que eu mandei para vocês, o texto desse livro aqui, eu mandei, não foi? Mandei, porque foi. Sim. Marcos seguiu o esquema que eu coloquei aí. Isso que vocês receberam, aquele slide, ele é só um esboço, mas no texto ele vinha dizendo, por exemplo, no estudo indutivo, este estudo será feito agora a partir do conhecimento protetor coligido nos materiais sobre antecedentes históricos e culturais, no processo de familiarização e no exercício de exegese. O estudo indutivo deve revelar o tema teológico básico expresso no parágrafo. É no estudo indutivo que o expositor encontrará grande parte do conteúdo real da sua mensagem. A tríade tradicional, observação, interpretação e aplicação fornecerá material significativo para o sermão. Se você seguir esse padrão, eu acho que Marcos conseguiu fazer isso, veja, você tem um sermão, você tem um texto, você vai fazer um aporte histórico, cultural, de quem ele está falando, para quem ele está falando, qual o contexto que está envolto aquilo ali, né? Com que conteúdo e com que material você vai fazer isso? Com a exegese que você já fez, com a sua visão mais ampla, mais global do texto, e depois você vai... ele sugere, por exemplo, que você use a tríade, né? Observação, interpretação e aplicação. Se você conseguir fazer, isso é seu estudo indutivo. É o que ele diz, é o que vai dar base teológica para você construir os seus tópicos posteriormente. Se você tiver isso, é interessante. Nesse texto, Marcos, veja,
eu gosto da ideia de pensamento, de pensar, mas não se esqueça que o capítulo 8 e o capítulo 9, eles se complementam a partir de dois aspectos. Versículo 8, pensar. Pensem todas essas coisas, seja aquilo que ocupe o pensamento de vocês. Mas no 9 é prática. A vida. Ponham, eu vou tentar fazer esse link aí, entendeu? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Então, no verso 8 o que está na categoria daquilo que deve ser pensado? E aquilo que tem que ser praticado é aquilo que eles viram de exemplo e modelo na vida de Paulo. Então, ele põe duas questões importantes aqui. Primeiro, pensem naquilo que é. Aí você pode relacionar isso com, de repente, Colossenses capítulo 3, né? O que é que deve ocupar a mente? Pensem nas coisas lá do alto. E pensar nas coisas lá do alto necessariamente não significa pensar nas coisas do céu, no sentido de como se fosse um lugar, né? Como é o Brasil, porque o céu é um lugar que a gente não foi ainda. Mas tem a ver com padrão, tem a ver com estilo, tem a ver com modelo. Com a nova vida em Cristo. Exato. Então, vai fazendo essas relações aí. A partir disso que você tem, você já sabe o que tem que fazer. Preparar o seu esboço, né? As divisões, se vai usar alguma ilustração, tudo mais. Show de bola, show de bola, show de bola. Rapaz, vocês estão demais. Vamos lá. Quem é a próxima aí? É Luísa? É Alisson? Vamos, Alisson. Pronto, eu estou mais ou menos no mesmo caminho de Marcos aí. Eu não tenho esboço pronto dentro do texto que eu escolhi. Mas não era para ter esboço basicamente... pronto. Mas não era para ter esboço pronto, nem porque eu não quero esboço hoje, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu ainda não montei uma ideia sobre os tópicos que eu vou fazer ainda. Não, mas beleza, o que eu fiz mais tranquilo. foi essa ideia do estudo indutivo mesmo. Isso, vamos lá. Dentro do estudo indutivo, eu andei analisando alguns aspectos históricos que o texto que eu escolhi, recapitulando, foi o da... Deixa eu abaixar aqui o volume do computador, que está aqui o mesmo, para não ficar duplicando aqui, repetindo. Pronto. Eu escolhi alguns aspectos históricos. O primeiro deles que eu vi foi algo que já foi abordado aqui também por Rodrigo, que o texto dele também é no livro de Efésios, que ele é uma das cartas de prisão. Eu bebi um pouquinho de uma outra fonte para colher essa informação, foi de um teólogo chamado John Davis. Ele segundo a análise dele, a carta aos Efésios foi escrita provavelmente entre os anos 62 e 63 depois de Cristo, mesmo período que ele escreveu Filemon, Colossenses, que também são cartas de prisão. Também vi que a carta aos Efésios foi uma carta encíclica, ou seja, o seu destinatário original foram os cristãos em Éfeso, mas ela circulou depois em todas aquelas igrejas ali da região da Ásia Menor. Essa igreja também foi a mesma que Paulo fundou lá em Atos 19, do 20, capítulo 20 e capítulo 21, e bebendo ainda de John Davis e de F.F. Bruce, eles falam a mesma coisa, que muito provavelmente a situação dos ouvintes, que ao saberem que Paulo, justamente seu fundador, ele estava sendo preso, eles certamente ficaram muito angustiados, muito tristes, como também já estavam pelas perseguições sofridas, e muito provavelmente pelos judeus da dispersão, que viviam na Ásia Menor. E que Paulo, ali sentindo ainda uma certa responsabilidade espiritual sobre aqueles membros, sobre aquela igreja, com ele mesmo fundou, ele escreve essa carta com o objetivo de trazer algumas lições importantes para a vida cristã. Foi o que eu consegui colher desses dois teólogos. Um outro aspecto interessante também
é que muito provavelmente, isso aí eu bebi de John Davis, muito provavelmente Paulo foi preso por pregar um Deus diferente de César. Essa primeira prisão foi a prisão domiciliar, onde ele vai se identificar como prisioneiro, no texto que o Rodrigo começou, no texto que o Rodrigo escolheu, Efésios 4, no versículo 1 e Efésios 3, 1. Eu pude identificar todos esses aspectos aqui que eu escolhi para vocês. Sobre proposição, eu confesso que eu primeiro pensei em um, mas depois eu fui organizando as palavras e acabou saindo mais de uma ordem diferente. A primeira que eu pensei, depois eu mudei de ideia e vi que poderia ser um possível título de sermão, que era, por exemplo, razões que devemos louvar a Deus. Mas a frase assim que eu pensei para ser proposição mesmo, depois de pensar bem, de analisar bem, foi a seguinte, eu anotei aqui. Os cristãos devem louvar a Deus por causa de tudo que vem feito por nós. Eu escolhi essa proposição principalmente dentro do texto alguns fatos, como por exemplo repete aí para mim, Alisson. A predestinação, sobre o fato que também está lá, mais adiante no texto, versículo 7, que ele nos tratou de acordo com as riquezas da sua graça, lá no 13, porque ele nos selou, né, com o Espírito Santo, que ele voltando ainda para o início do texto, versículo 4, 5 e 6, que vai nos dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que ele nos destinou em adoção como filhos, ele nos escolheu também de maneira gratuita. Foram essas bases aqui que eu vi nesse texto. Foi basicamente essa minha análise. A sua proposição, repete aí para mim. Tá me ouvindo? Os cristãos devem louvar a Deus. Espera aí, os cristãos por causa devem louvar a Deus. A Deus. Por causa de tudo que ele tem feito por nós. Por causa de tudo que ele tem feito por nós. Certo. No que diz respeito às aplicações, só um instantinho antes do senhor começar, eu pensei em trazer as aplicações, eu pensei em trazer dentro dos tópicos, não lá deixar para o final, mas à medida que eu for desenvolvendo e tal, e aplicando. Não, beleza. Lembrem-se de uma coisa, Alisson. O estudo indutivo, ele é a base. Você me deu um aporte histórico, cultural, beleza, show de bola, me situou no contexto em que a carta foi escrita. Mas eu preciso que o seu parágrafo, ele me fale alguma coisa. Então, foi o que você fez. Você me deu um aporte mais amplo, histórico, cultural, da situação, do momento que estava vivendo, da situação histórica, e depois você pulou para a proposição. Aí você disse, minha proposição é com base nisso, versículo 13, 14, tá? Lembre-se, o seu estudo indutivo significa o quê? Além do aporte cultural, qual é a relação que tudo isso tem com o que Paulo está escrevendo do capítulo 1 ao 13? Certo? Então, por que Paulo resolveu dizer estas palavras para esses irmãos, com base nesse contexto de prisão? Será que a predestinação, o fato da segurança, o fato de que Deus escolheu, será que isso seria uma forma de estimular e de animar esses irmãos que talvez estivessem desanimados por causa da prisão de Paulo, e ele mostra que existe um valor muito maior, algo muito superior
a esse tipo, a vida e as circunstâncias que Paulo estava vivendo, de prisão, de dificuldade. Então, por exemplo, você tem muito conteúdo aqui, você tem muita coisa. Então, Paulo, apóstolo de Cristo, você imagina se você fosse fazer uma exposição versículo por versículo. O que é que Paulo diz apóstolo? Paulo era apóstolo mesmo? Você tem pano para manga para isso. Aos santos e fiéis. Por que santos e fiéis? A palavra santos, você já observou que ela só aparece relacionada à igreja no plural, nunca aparece no singular, sempre são santos, sede santos, lembrando lá de Levítico, aos santos em Cristo Jesus que estão em Éfeso, né? Essa ideia interessante, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, né? A saudação. Aí ele começa, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa bem dizendo, lembra muito os salmos, né? Parece ser uma coisa salmodiada, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O que é que são todas essas bênçãos espirituais? Lembre-se que o seu estudo indutivo ele vai organizar e vai pavimentar essas ideias, até chegar ao final. Então, o que eu aconselho para você é, antes de você ir para os tópicos e descrever os tópicos da sua mensagem, relacione esse levantamento que você fez das questões históricas que envolve a carta com as primeiras palavras que Paulo escreve para a igreja. Lembre-se disso, é muito importante que você faça isso, para que quando você for criar as divisões dos seus tópicos, eles estejam ligados uns aos outros a partir do conteúdo que você levantou na sua exegese, né, na sua pesquisa lá atrás. Lembre, a sua pesquisa ela envolve aporte histórico, cultural, claro, se tudo isso tiver, né, porque às vezes não tem, mas se tiver histórico, cultural, gramatical, e aí vai, um monte de coisa que você pode sair aqui. Então, meu conselho para você, Alisson, é dar uma batida melhor no seu estudo indutivo, entendeu? Procure saber. Se eu disse para você assim, Alisson, em uma frase, o que é que Paulo quer dizer no capítulo 1, do verso 1 ao verso 13? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Qual é a intenção dele? Você só vai poder me dar essa informação se você tiver seu estudo levantado a partir de todas essas informações e formulado isso. Beleza? Faça isso. Show de bola. Maravilha. Heloísa, chegou a sua vez, minha amiga. Chegou a nossa vez. Vamos lá. Eu já comi, já tomei água. Eita, gente. Não tomou água com açúcar, não, né? Não. Seu texto é Mateus 3, não é isso? Sim, Mateus 3. Né? Beleza, pois vamos lá. Mateus 3, vamos lá. Nós estamos observando, né, inclusive, não somente o texto, mas também a questão do Evangelho de Mateus, certo? Para quem ele tinha escrito, né, o seu Evangelho, e para a gente poder ter um entendimento sobre reino dos céus. Quando João Batista diz isso, arrependemos e chegamos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a gente viu que Mateus tinha escrito com o objetivo de atingir um público dos judeus, e com o intuito também, em todo o seu livro, ele tem o intuito de apresentar Jesus Cristo para mostrar o papel de Jesus Cristo, o cumprimento das promessas de Deus, e demonstra o direito de Jesus Cristo governar esse reino, certo?
Ele quer mostrar também que Jesus Cristo cumpriu as promessas do Velho Testamento a respeito do Messias e que Jesus Cristo é o Messias. Então, o tema principal do Evangelho, nós chegamos a uma conclusão que é que Jesus Cristo vai estabelecer seu reino na Terra, certo? Como esse Evangelho é para os judeus, quando João Batista usa reino dos céus, ele está usando uma palavra que os judeus vão entender. Ele não está usando uma palavra que o nordestino vai falar para o sulista, que o sulista não vai entender, ou para o americano. Não, ele está usando uma palavra que o judeu vai entender e que o judeu vai respeitar. João Batista não pode dizer reino de Jesus Cristo, porque o judeu daquela época não ia dizer assim, quem é esse cara? Eu não sei nem quem é ele. Então, ele teria que dizer reino dos céus, até porque os profetas, no Antigo Testamento, já falavam, né, do Messias, da vinda do Messias, o próprio profeta Isaías já falava. Então, era um tema já, assim, esperado. É como se a gente dissesse assim, hoje eu vou falar do aumento do salário dos professores do seminário. Então, é um tema esperado. Todo mundo quer saber o que é, né? Vou Todo ficar mundo vai até dizer, quieto. eu até quero, né? Até quero ser professor, não é, professor? Então, mas ele entrou num assunto bem chave, que é reino. Então, reino, aí em Mateus, não é um domínio político, não é a questão de aquela pessoa vai dominar uma questão política. E aí é onde vai gerar tchan dentro desse discurso de João Batista. Porque o reino que João Batista estava falando e que Mateus está falando, é um reino espiritual, um domínio de Deus, né? E é isso que Mateus vai ficar repetindo nessa tecla algumas vezes, e até o próprio Jesus Cristo vai falar em algumas partes. Então, isso que a gente observou, certo? Então, em suma, o reino dos céus é quando Deus estabelece o domínio nos corações do seu povo, né? E trazendo o povo para ele, né, com o seu poder, com a manifestação do seu poder, com livramento, com salvação, com todas essas coisas, não é? E João Batista é este mensageiro de Deus que vai preparar o povo para a vinda do Messias. Então, a gente observou também, né, que essa mensagem tem o intuito de mudança de mente, tem que haver uma mudança de vida, uma renovação de vida, para que as pessoas possam pertencer a esse reino, porque esse reino não é somente eu levar o meu título eleitor, botar lá e votei, pronto, eu estou no reino dessa pessoa, desta terra, eu tenho um green card, né, para estar nesse reino. Não, eu tenho que mudar a vida. Então é isso que João Batista está falando, e ele é este mensageiro. Isaías, quando ele cita aqui Isaías, ele está querendo fazer referência à profecia que já tinha sido falada, e era uma profecia que era no plural, no começo do capítulo, né? Dizia, consolai o povo e tal, e tal, e tal. Aí, preparai. Então, estava assim, todo mundo vai preparar. Mas, nesse caso aqui, ele está dizendo, Mateus, este é aquele que fala em Isaías, certo? Voz que clama do deserto. Então, a palavra de Isaías, de João Batista, a mensagem que ele traz, é a mensagem de o rei está chegando, o reino estava a ser estabelecido, mudem de vida, porque ele está chegando. E é uma mensagem que diz assim, não se façam de desentendidos, porque vocês conhecem como eu estou falando. É quando a gente está na igreja, recebe uma profecia, e aí a pessoa diz assim, você sabe como eu estou dizendo isso, você sabe o que eu estou falando. Às vezes Deus fala assim. Então, a aplicação, assim, que eu vi em relação à aplicação, né, que a mensagem ela tem que ser bem direcionada para aquelas pessoas para as quais a gente está falando. E, inclusive, a gente tem que chocar a pessoa com aquilo que ela conhece. Eu não vou chocar uma pessoa com aquilo que ela não conhece. Por exemplo, eu não posso estar numa comunidade e não chocar a pessoa com coisas que ela não conhece. Eu vou falar de carro novo, de vida próxima. Não, eu tenho que chocar com coisas que ela conhece, que é deixar de usar coisas que vão desagradar a Deus, algumas coisas assim.
nos chamou a atenção a curiosidade e a pontualidade com que esse mensageiro atingiu o coração de muitas pessoas e de como ele saiu. Ele saiu do deserto, vestindo algumas roupas, mas ele tinha um plano, ele não estava interessado em si mesmo, ele tinha um plano a cumprir, certo? Era o anúncio do estabelecimento do domínio de Deus a partir da mudança de vida das pessoas. É isso que eu encontrei. Sua proposição. Qual é o tema geral? Você fez isso? É isso que eu falei no final. Diga aí. O anúncio. O anúncio. Do estabelecimento. Acho que vai ficar grande, né? Mas não, não se preocupe, não. Do domínio de Deus. Estabelecimento do domínio de Deus. Certo. Na vida do seu povo. Na vida do seu povo. Do seu povo. Exige ou passa pela mudança de comportamento. Passa pela mudança de comportamento. Mais ou menos isso. Certo? O texto é Mateus 3, do 1 ao 3? Sim, amor. Ok. Desculpa, amor. Depois é bom a gente tentar sintetizar um pouco mais essa proposição, para que ela não fique muito grande, e aí as pessoas não conseguirem captar o que você está dizendo. Então, é bom pegar uma proposição que seja assertiva, não precisa ser muito longa, seja assertiva, tá bom? Ok. Deixa eu dar não é uma correção, é uma dica para você em relação a esse texto. Esse texto é riquíssimo, mas existe uma coisa muito importante que vocês vão precisar sempre levar em conta na hora que estiverem fazendo o estudo de vocês. Qual é? A relação dos contextos. Contexto posterior com contexto anterior. E aí, Heloísa, eu vou dar uma dica para você. Se você se aprofundar um pouco mais nessa temática de reino dos céus, você vai conseguir ampliar essa ideia de reino, não exclusivamente como a ideia de reino espiritual. Por quê? Porque, veja só, quando Jesus chega na Terra, ele vem como o enviado de Deus, que já era profetizado desde o Antigo Testamento, que é a promessa da perpetuação do reino de Davi, que é o resultado de uma promessa que Deus havia feito desde a fundação do povo de Israel, dizendo a Abraão ainda, "Sê tu uma bênção", dizendo o seguinte, olha, você será uma bênção para todas as nações e todos os povos da terra serão abençoados por você. Então, Deus dá promessa para ele, a promessa territorial normal, que era para o povo de Israel, mas ele estende essa promessa para todas as nações da terra. Então, veja só, se você pega toda essa promessa, Davi, ali no meio, como reino, como modelo de reino, né? Então, quer dizer, Davi é o modelo que Deus escolhe para todos os outros reis de Israel. Lembra quando é que acontece? E rei fulano foi segundo Davi, rei fulano foi segundo Davi, rei fulano foi segundo Davi, rei Beltrano foi segundo Davi. Davi é o paradigma que é usado para... E Israel é o paradigma para as nações. Que paradigma? De justiça, né? De reino de justiça. Se você pegar, por exemplo, os profetas Isaías, Miqueias, Amós, Oséias, você pega, por exemplo, Isaías. Qual é o verdadeiro jejum que Deus espera?
é que, né, haja justiça, que você não oprima o pobre. Miqueias, o que é que ele diz lá no capítulo 6, lá no finalzinho de Miqueias? O que é, ó Israel, que Deus deseja de você? Deseja holocausto? Deseja isso ou aquilo outro? Não, o que ele deseja de você é justiça. Então, quando chega no Novo Testamento e chega em Jesus, é o estabelecimento, por meio de Jesus, desse reino na terra. Por isso que em Apocalipse é novo céu e nova terra. Por que é novo céu e nova terra? Porque, além dele ter esse aspecto espiritual, por isso que lá em Atos capítulo 1, os discípulos de Jesus, eles achavam que seria a implantação imediata do reino de Jesus, retirando o domínio do Império Romano de sobre eles, e aí Jesus diz assim, olha, não compete a vocês saberem datas e tempos, isso só a Deus. Por que ele está dizendo isso? Aí os discípulos ficam olhando Jesus olhar para o céu, aí o anjo chega e diz para ele, mas por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Mas ele voltará para quê? Ele voltará para definitivamente implantar o seu reino. É por isso, Luísa, quando você começa a ler Mateus e você vai seguindo, a partir do capítulo 5, especialmente, as bem-aventuranças, o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são o modelo do cidadão do reino. Entendeu? Então, qual é o modelo do cidadão do reino? É aquele que é pobre de espírito, aqueles que choram, aqueles que são humildes. E aí ele começa, são sal e luz da terra. Como é que a gente é sal e luz da terra? Quando aquilo que a gente faz muda a vida dos outros. Por isso que o casamento do crente é diferente do casamento do não crente. Não é porque ele é melhor, é porque ele escolheu os padrões do reino para o casamento dele. Por que que o funcionário... aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Porque o Evangelho do Reino. Porque rapaz, eita, não estão tudo aí, ó. Muito bem. Livraço. Tem PDF isso daí. Tá vendo? Tem titãs aí. Porque o trabalhador cristão, patrão cristão, ele é diferente do patrão não cristão, porque os aspectos do reino de justiça estão ali atuando na vida dele. Por isso que ele é esse reino, como você bem falou, que transforma a vida, a mente do indivíduo, mas ele é um sinal que aponta para o mundo que esse reino é possível. Mas ele só é possível a partir do arrependimento e do entendimento de Jesus como o Senhor da história. Então, não é que o diabo está reinando. O diabo não está reinando. O diabo já foi derrotado. O que tem é que vai chegar o tempo em que Jesus vai chegar e vai dizer, agora sim, eu sou o rei. Eu me lembro muito do pastor Jeremias Pereira, ele dizia assim, que o diabo é como um cachorro brabo, é como um pitbull, né? Ele está lá latindo, aí Deus dá um pouquinho de corda, aí Deus segura a corda e diz, calma, Rex, fica calminho aqui, deixa de... Estabelecido, mas não consumado ainda, né? Estabelecido, pois é. É o agora e ainda não, é o já, ainda não. É o reino que chegou, mas que ainda virá. Por isso que ficava confuso na mente dos discípulos. Mas eu não estou entendendo. Então, veja bem, Agostinho, ele escreve, Agostinho é quem vai desenvolver a ideia da cidade dos homens e cidade de Deus. Então, vamos pensar o seguinte, o reino de Deus será estabelecido na terra, mas ele será o reino de Deus. Então, não é o reino dos homens. Os reinos dos homens é esse reino que a gente está vendo aí. Esse reino vai ser suplantado pelo reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele vai ter os aspectos políticos também, de justiça, de equidade, de verdade. Por isso que a gente anseia pela vinda de Jesus, porque a gente quer finalmente viver os tempos
de graça, aquilo que Isaías fala, né? Da criança alisando o leão, pegando na serpente. Esse é o tempo em que haverá plena justiça. E Apocalipse vai dizer isso. Que lá em Apocalipse vai dizer que diante do Senhor, no reinado do Senhor, ele será grande glória, né? A sua luz estará entre nós. Então haverá paz entre os homens, justiça no mundo. Então, isso é importante. Só eu estou dizendo isso, para de repente não passar a ideia. E aí você disse uma coisa interessante que só corrobora isso que eu estou dizendo. O reino de Deus não é um voucher para a eternidade, não é uma passagem para o céu. O reino de Deus é a definição da história. É Deus restaurando toda a história, toda a criação, convergindo tudo isso para que tudo esteja debaixo da autoridade dele, do poder dele. Então, ele continua sendo o Senhor, ele continua no trono, ele continua reinando, ele continua Senhor da história, Senhor do tempo, Senhor de tudo. Então, isso é muito importante. Por isso que eu disse para você naquele dia que esse texto, ele é, sem dúvida, ele tem uma força muito grande. Ele é definitivamente a nossa esperança. Por isso que você não espera em ideologia política partidária, você não espera em ideologia, seja ela qual for, porque nenhuma delas vão responder aos nossos dilemas, né? E na hora em que eu deposito numa ideologia política, humana, da cidade dos homens, a minha esperança, eu estou me tornando um idólatra, porque eu estou transformando aquilo que foi criado na esperança redentiva da minha vida. E eu, claro, a gente sabe que a nossa esperança só está no Senhor, tá bom? Mas isso aí fica como bônus. Se entrar na mensagem, eu não vou cobrar, não, viu? Pode cobrar, que já assina seu cheque. É, né? Ela falou tanto em mudança de mente que eu usaria aí, sintetizava isso aí como a metanoia do reino em nós. Alguma coisa Olha, assim. tá vendo como o menino Olha gastou um pouquinho, já aprendeu um bocado de coisa? Olha a proposição massa, viu? Imagine quando eu pregar, como é que você vai... Olha, meu amigo, vai ser um negócio sério, Ei, viu? Tô aí dando a pra nível você. Caio Fábio, viu? A metanoia do rei. O negócio é Não é para chamar a atenção do público, levar uma palavra nova que muitos podem não conhecer, perfeito. Olha provocar. aí. Exatamente. Provocando. Sobre aquele texto que eu vou pregar aí, eu criei aqui 9 proposições novas aqui. Eita, amigo. Então, as coisas, o negócio flui. Eu pensei também. Eu estudei marketing, professor. Se você quer que eu quebre paradigmas aí, eu vou quebrar. Tá certo. Meta. Pastor, eu vi aqui, eu escrevi também algo aqui, aproveitando essa ideia também de Sim. pensar e agir. Aí eu pensei na proposição, guardando a mente em Cristo para uma vida de paz, porque o texto vai falar. Pronto, interessante. Já pode fazer. Você já ampliou, já sai um pouco. O versículo 9 está falando da parte prática, da parte aplicativa da coisa, como viver, né? De maneira correta, né? Show de bola. Gente, essa é a pegada, tá bom? Vão trabalhando no texto de vocês. Claro, é um exercício, mas isso vai ajudar a definir muito do trabalho futuro. Comprou, maravilha, show de bola, show de bola. Perfeito. Esse livro é muito bom, gente, muito bom. Comprou na Gilgal ou comprou pela internet? Você comprou onde, Luiz? Eu encontrei ele na minha biblioteca, acredita? Eu tinha me esquecido que tinha comprado. Mas, pessoal, para quem se interessar, eu tô num grupo que até o pastor Renildo tá também. Que é de jogo de livros. É Sebo Louco por Livros. Sim, Teve de vez em quando tem umas coisas boas lá. livro que o professor indicou lá no início da disciplina que eu achei lá. Ai, manda pra gente, Alisson. Manda. Eu vou mandar o link para entrar. Manda.
Beleza, gente. No demais, tudo certinho. Alguma dúvida, alguma Para a pergunta? próxima aula, quais são os passos aí? Próxima aula é composição. Próxima aula vocês já vão me entregar o esboço. A gente já vai conversar. Vocês já vão chegar com o esboço pronto, com essa parte da composição. Tá. Beleza? Aí alguma coisa ou outra a gente ajusta aqui, mas para a gente fazer. E aí na última é a apresentação. A última é a apresentação. Me diz uma coisa, professor, também, o esboço que você quer que a gente envie, você quer ele redigido palavra por palavra, somente a introdução e conclusão? Não. Introdução, tópicos e conclusão. Pronto, beleza. Beleza? Nos tópicos você não precisa, já tinha Então, dito isso, né? Nos tópicos não precisa você colocar, não. Só o Não tópico. precisa preencher os tópicos com textos, não. Ok. certo. Uma pergunta aqui, então na composição agora a gente já vai colocar na próxima aula apresentar as divisões, ilustrações, conclusão e introdução, né? Exatamente. Próxima aula a gente já está com o material prontinho aí. Beleza? Ok. Então é isso, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida já sabem, pode me acionar que a gente está aí para caminhar juntos. Amém. Tá bom, professor. Beleza? Deixa eu fechar aqui.